5 motivos para amar Chris Jericho. Número 1. O maior campeão intercontinental da história. Com todo respeito ao The Honky Tonk Man, mas ninguém teve mais sucesso com o Intercontinental Championship do que Jericho, o que ganhou mais vezes do que qualquer outro, com seu incrível cartel de 9 títulos. Mais importante que seus reinados são as feuds que Jericho teve enquanto campeão, tendo excelentes lutas contra grandes nomes como Eddie Guerrero, Kurt Angle, Chris Benoit, X-Pac, Jeff Hardy e até Chyna. Jericho ficou por muito tempo lutando no Intercontinental Championship e durante alguns anos tivemos a impressão de que ele nunca brigaria pelo WWF Championship. Isso acabou se provando o contrário e Jericho acabou se tornando um dos maiores nomes do Pro Wrestling. E para muitos, ele é o The Greatest of All Time. Número 2. O primeiro Undisputed Champion da história. Apenas algum tempo depois de ganhar seu primeiro título mundial, Jericho se encontrou numa posição que ninguém nunca esteve, mas todos queriam estar. Ele estava lutando pelo WWF Undisputed Championship, no pay-per-view do The Vengeance em 2001. Era simples, Stone Cold havia vencido Kurt Angle na noite para reter seu WWF Championship, e Jericho acabara de vencer The Rock pelo WCW Championship. No main event daquela noite, Jericho e Austin lutaram entre si com os dois títulos em jogo. Quem ganhasse seria o primeiro Undisputed Champion da história do Pro Wrestling. Jericho venceu e não só fez história como o primeiro Undisputed Champion, mas também como o único a vencer The Rock e Stone Cold na mesma noite. Após esse dia, Jericho estava definitivamente colocado no main event. Apesar de tudo, seu reinado foi incrivelmente mal bocado e acabou encerrado na WrestleMania 18, com Triple H vencendo Jericho. Número 3. Sem respeito pelo The Heartbreak Kid. Agora que já tinha feito história e já estava na cena no main event, Jericho só precisava de um WrestleMania Moment para ser um sucesso absoluto. E Jericho não é conhecido por terminar as coisas na metade, então quando ele começou a provocar um dos maiores da história, que acabava de voltar de sua emocionante aposentadoria, Shawn Michaels, com uma feud espetacular, HBK e Jericho se enfrentaram na WrestleMania 19 e fizeram uma match igualmente espetacular, que serviu para elevar Jericho e provar que Michaels estava de volta em definitivo. Essa match também é conhecida pelo seu spot pós-luta. Após perder, Jericho estendeu o braço para Michaels em um gesto de respeito. Porém, quando Michaels apertou sua mão, Jericho aplicou-lhe um low blow e em seguida abraçou Michaels em dor profunda, se consagrando como um dos maiores heels daquela época e hoje da história. 4. A maior feud da história. Durante um tempo, Jericho ficou ausente nos rings da WWE e retornou em meados de 2007. Ele voltou sendo um heel e com foco total em seu antigo rival, Shawn Michaels. Em 2008, na WrestleMania 24, Michaels foi forçado a vencer e aposentar o lendário Ric Flair, uma decisão que Michaels não concordou, mas teve que aceitar. Com isso, Jericho começou a fazer algumas coisas. Primeiro de tudo, fazendo Ric Flair convencer Batista a confrontar Michaels. Em sequência, perguntar sobre por que Michaels fingiu uma lesão para derrotar o animal. Michaels continuava como babyface, porém os fãs começaram a duvidar de sua bondade após verem suas ações. Em um episódio do Highlight Reel, Jericho atacou Michaels, jogando contra o Jerrytron 5000. Visualmente falando, foi uma cena bem forte. Os dois entraram em uma feud sangrenta até praticamente o fim do ano, travando lutas brutais, com Jericho socando a esposa de Michaels. Tudo isso culminou com Jericho ganhando o World Heavyweight Championship, inclusive retendo-o contra Michaels em uma incrível ladder match. A feud entre esses dois foi simplesmente mitológica. Não existe um fã na WWE que não conheça ou não goste dessa feud. Ela é considerada por muitos, inclusive por mim, como a maior de todos os tempos. Número 5. O poder da recriação. Jericho nunca foi o homem de um personagem só. Desde seu debut na WWE em 2002 até os dias de hoje, ele se reinventa com o que a empresa precisa. É diferente de caras como Mick Foley e The Hurricane, que tinham mais de uma gimmick. Jericho não precisava de um face ou heel turn para melhorar suas aparições. Ele precisava somente de um aval de Vince. Em algumas entrevistas e até mesmo no Ride Along, Jericho disse que ele sempre deu a maioria de suas ideias diretamente para Vince, que sempre as aceitava, pois sabia que se vinha de Jericho era coisa boa.
Vocês podem comparar todas as gimmicks que Jericho teve e vai perceber que elas sempre se adequam ao que a empresa precisava. Em seu debut, Jericho tinha a gimmick de alguém que não tinha papas na língua e falava o que a crowd pensava. Em 2007, Jericho tinha a gimmick de um heel típico, valente no mic, covarde nos segmentos. Já em 2016, Jericho começou a ter a melhor gimmick de sua carreira com a The List of Jericho. Apesar de muitos não gostarem, é necessário admitir que se não fosse por ele, as ratings e views do Raw seriam bem inferiores do que já são. Ele consegue prender a audiência de alguma forma, mesmo sendo heel. E mesmo sendo heel, as pessoas não conseguem odiá-lo, pois ele é muito bom no que faz. É claro, você pode ver isso como algo bom ou ruim, depende muito do que você considera ser um heel. E é por isso que você deve amar o Jericho. Vale lembrar que será muito difícil termos uma segunda versão dele.